sabedoria de esperar, é crente que não tem sabedoria, aleluia, de ficar nos lugares que foi chamado. Algumas pessoas dizem: ah, Deus, eu vou abandonar, eu vou desistir, eu vou parar, para mim não dá mais, eu vou largar, eu vou desistir da minha chamada, não tem jeito. Sabe o que é isso? São pessoas, meus amados irmãos, que não têm o conhecimento tremendamente do Deus tão grande. O seu conhecimento está pequeno, porque a Bíblia diz que o nosso Deus é tão grande, que a sua face está no céu e a terra está nos seus pés, ou seja, a sua face está no céu e o Senhor está passeando aqui nessa noite. Ele é grande, Ele é poderoso. Acredita, esperar o que Deus tem para você. Você concorda nessa noite? Então Deus tem sabedoria para Ele guiar aquele povo, para Ele levar aquele povo. E pela segunda vez, como eu disse aqui, Ele acabou de orar e estava Deus no céu respondendo as orações de Salomão. Depois de um período de oração, a Bíblia diz que desceu o fogo, consumiu o holocausto, a glória encheu o sacerdote. Ele não pode entrar para ministrar tamanha glória. Olha, você já imaginou o poder da oração? Você já imaginou uma pessoa que busca? Você já imaginou o poder de um justo orando? Já imaginou? Você sabia que nós recebemos vitória através da oração, através do jejum, através da consagração? E Salomão, para ver a glória de Deus, ele era um homem de oração, ele era um homem que buscava a presença do Senhor, ele era um homem que a qualquer faísca já sentia Deus na sua vida. Sabe por quê? Porque era um homem que tinha intimidade com Deus, era um homem que tinha comunhão com Deus, era um homem que buscava a presença de Deus. E quem tem comunhão, intimidade com o Senhor Deus, ele não fica calado nesse culto, ele não fica com o coração fechado, ele não fica com os ouvidos tampados, ele não fica com os olhos fechados, porque quem tem comunhão, quem busca a presença do Senhor, quando Deus está falando, ele glorifica, ele exalta, ele sente a presença de Deus. E Salomão, meus amados irmãos, ele sentia a presença de Deus, até que o sacerdote não pode entrar. Mas quando eu olho, meus amados irmãos, Deus falando com Salomão: Salomão, eu derramei a minha glória, a minha unção desceu sobre tua vida, o sacerdote não pode entrar. Você está vendo os milagres que eu tenho feito, você quer ver coisas mais acontecer nesse tempo, porém daqui para frente eu preciso que você ouça algumas coisas. Eu tenho um requisito para você e para o povo. Assim como seu pai Davi andou em minha presença, assim como ele foi sincero em minha presença, você e esse povo também tem que ser sincero, tem que buscar a minha presença, tem que andar nos meus caminhos, tem que ouvir os meus estatutos, tem que obedecer a minha lei, tem que obedecer a minhas ordens. Assim como seu pai Davi andou, vocês também precisam andar. Eu disse aqui que o povo de Israel era um povo difícil, irmão, era um povo complicado. É por isso que Deus estava falando com Salomão. Vendo um pouquinho, retorno, filho. Era por isso que Deus estava falando com Salomão, porque o povo era um povo difícil. Meus queridos irmãos, quando eu olho para esta palavra, quando eu olho para Salomão, ouvindo as palavras do Senhor, dizendo: olha, Senhor, o povo aqui é um pouquinho rebelde, mas eu vou procurar ajudar ele. Eu sei que não é fácil, eu sei que é complicado. A gente fala, e eles não estão ouvindo. A gente prega, e eles não estão ouvindo. Mas não tem problema não, meu Senhor. Eu vou falar para eles o que o Senhor está me dizendo. Quando eu olho Deus falando com Salomão, irmão, o Senhor me leva lá em Josué 24, aonde o povo, Josué fazendo algumas lembranças, trazendo memórias para ele, dizendo: olha, o Senhor te livrou do mar vermelho, o Senhor livrou você das garras de Faraó, o Senhor te deu pão, o Senhor te deu água, o Senhor fez grande
porém eu e minha casa serviremos ao Senhor. Só que quando Josué, ele estava falando com o povo foi humilde, o povo se reconciliou com o Senhor. O povo disse: olha, não é que nós vamos ficar adorando esse outro Deus, não. Nós vamos adorar o Deus verdadeiro. Não, nós vamos buscar o Deus que tudo pode, o Deus que é vivo, o Deus que é poderoso. Então Josué disse: vem cá, olha, vocês é quem sabe, olha o que Deus fez na tua vida, olha o que o Senhor realizou. Cutuca o seu irmão, fala para ele: olha o que Deus realizou na tua vida, olha o que o Senhor já fez por ti, olha o milagre de Deus na tua vida, fala para ele. E muitas vezes nós queremos abandonar, muitas vezes nós queremos deixar, muitas vezes nós queremos abandonar, mas Josué disse: se você quiser servir a outro Deus, pode ir, porém eu e minha casa, nós vamos servir ao Senhor. O segredo aqui nesta noite é obedecer, o segredo aqui é ouvir a voz de Deus e dar crédito. Quem dá crédito à voz de Deus tem crédito no céu. Quem dá crédito à voz de Deus pode levantar a mão, orar, e Deus vai derramar a glória dele sobre a sua vida. Quem dá crédito à voz de Deus é como Elias, que quando orava, o Senhor logo respondia. Aí como Ezequias, que quando orava, o Senhor logo mandou um anjo para destruir todos os assírios. Ei, irmão, quem ouve a palavra de Deus e obedece, pode ter certeza que você vai ser um crente vitorioso. Pode ter certeza que você sempre vai ser um crente vencedor. Ah, mas eu estou cansado de ouvir essas mensagens que Deus vai fazer, vai acontecer, e eu não estou vendo nada acontecer. Eu quero dizer uma coisa para você, nesta noite santa e santa: o problema não está em Deus, o problema não está na direção da igreja, o problema não está no pregador, o problema não está no cantor, o problema está em nós, de ver que nós adoramos ao Senhor em espírito e em verdade. Nós não estamos adorando, de ver que nós servimos ao Senhor em espírito e em verdade, nós não estamos servindo ao Senhor. Eu quero dizer uma coisa para você nesta noite: palavra dura não mata crente, palavra de conselho não mata crente, palavra de conselho não mata crente, palavra de conselho ela edifica, porque a minha Bíblia diz que não quer que nenhum se perca, mas que todos venham se arrepender. É melhor engolir perdoada mocotó agora e depois morar no céu. Tem que obedecer a voz de Deus, tem que obedecer os seus mandamentos. Em Deuteronômio 28 está escrito: esperar que sorris a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos, que eu te ordeno hoje. O Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra, e todas essas bênçãos virão sobre ti e te alcançaremos quando ouvires a voz do Senhor teu Deus. Bendito será na terra, na cidade, e bendito será no campo. Bendito o fruto do teu ventre e o fruto da tua terra. Bendito o fruto dos teus animais e a criação das tuas vacas e os rebanhos das tuas ovelhas. Bendito é o teu ser da tua mancedeira. Bendito será os alentares e bendito será ao saíres. O Senhor entregará a teu inimigo que se levantarem contra ti feridos, diante de ti por um caminho sairão contra ti, mas por 7 caminhos fugirão diante de ti. O Senhor mandará que as bênçãos estejam contigo no teu celeiro, e tudo que puseres as tuas mãos, e te abençoará na terra que o Senhor te deu, teu Deus te deu. O Senhor te confirmará para si por povo santo, como tem jurado, quando guardares os mandamentos do Senhor teu Deus, e
lado. O Senhor te porá por cabeça e não por cauda. Ele só estará em cima e não debaixo. E não te desviará. Olha o que Deus está dizendo. De toda a palavra que o Senhor te ordena, nem para a direita, nem para a esquerda, para andar após outros deuses, para o servir. Aleluia! Tem que obedecer. Aleluia! Deus lindo. Tem que levar a palavra do Senhor no coração. Aleluia! O salmista disse: guardei a tua palavra, Senhor, para não pecar contra ti. Aleluia! Não é noite de nós ficarmos mais de secreto. Aleluia! Paulo diz que a nossa salvação está mais perto de quando aceitamos a fé. Glória a Deus. Deus estava dizendo para Salomão e o povo: se andares os meus caminhos, ou seja, a minha presença estará aí. Se ser sincero na minha obra, tem tudo nas minhas mãos. Era isso que Deus estava falando para Salomão, para que o povo reconhecesse. E quando nós olhamos o Senhor falando em 2 Crônicas, capítulo 7, verso 14, se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter os seus maus caminhos, é porque Deus conhecia o caminho. A Bíblia diz que há caminhos que ao homem parece ser direito, mas o fim deles são os caminhos da morte. Deus está avisando pessoas aqui nesta noite: cuidado com o caminho que você tem andado. Talvez a liderança não está vendo, talvez o pastor não está vendo, talvez fulano não está vendo, mas tem um que está lá no céu e ele está de olho em você, ele está contemplando, ele sabe o caminho que você está trilhando. Eu pedi para o Senhor nesta tarde uma palavra revelada do céu aqui nesta noite. Eu estava orando e Deus falou: entrega tudo, meu filho, porque palavra não mata ninguém. Entrega tudo, meu filho, porque nesta noite eu vou ressuscitar pessoas que já não sentem mais a minha presença, que nesta noite eu vou restaurar a vida espiritual aqui, porque nesta noite eu vou restaurar aqui comunhão comigo, que nesta noite eu vou levantar crente. Quando chega em Jerusalém, ele encontra o povo lá, os israelitas. Eita, povo que dá trabalho. E aí ele tinha casados com mulheres etéreas, mulheres estranhas, prostitutas, mulheres que adoravam outros deuses. E de repente essa começa a orar pelo povo, essa começa a suplicar pela vida do povo. Ah, Senhor Deus nosso, como ficamos escravos como hoje, porque nós sabemos que desta maneira não podemos ficar em tua presença. Ou seja, ela estava reconhecendo que o povo do jeito que estava não podia sentir a presença de Deus. O povo do jeito que estava não podia sentir o impacto de Deus. O povo do jeito que estava não podia sentir a presença do Espírito Santo.
presbítero, de diácono, ou ser cantor na igreja, não adianta. Se não tiver uma vida em santidade, se não tiver uma vida de comunhão com Deus, se não tiver uma vida de intimidade com o Senhor, você vai estar perdendo tempo. Deus me trouxe aqui nesta noite para dizer para você que Ele está te dando mais uma chance. É para você largar, é noite de você abandonar, é noite de você deixar. Olha, mundo, você não me pertence. Mundo, eu te deixo agora, porque tem crente que está na igreja, mas o seu pensamento está no mundo. Tem crente que está na igreja, mas a sua carne ainda está no mundo. Deus não quer você pela verdade, Deus quer você inteiro. Nós temos aí uma mensagem de Satanás. E é uma mensagem que todo mundo, a maioria das pessoas, aceita ela em sua vida. E é aquela mensagem que não tem nada a ver. Eita! Dessa maneira, é só um pouquinho. É só essa vez, não tem nada a ver. É só esse momento, não tem nada a ver. E os olhos do Senhor estão como chama de fogo. Os olhos do Senhor estão procurando os fiéis da terra. Os olhos do Senhor estão à procura de verdadeiros adoradores. Os olhos do Senhor estão à procura de verdadeiros profetas. Ela cai a sua lá atrás, e ele tinha que, o povo tinha que dispensar todas as mulheres, filhos de todos. E eles dizendo: ah, Senhor, assim, ó Deus, eu sei que nós não podemos ficar em tua presença. Não pode jorrar dois tipos de água. Não pode servir a dois, Senhor. Confirma aí, Deus. Há de amar um e odiar o outro. Eu sei que essas mensagens têm corrido do nosso altar. Eu sei que Deus me usa no grande avivamento, que Deus vai dar, que Deus vai fazer, o milagre vai acontecer, porque acontece. Mas hoje Deus mudou a história. Hoje Deus mudou o percurso da Bíblia, da palavra para nós nessa noite. Porque à tarde eu estava chorando, eu estava falando em língua estranha, e Deus falou no meu coração, pastor Lúcio: não tenha medo por aí de perder público, não tenha medo de perder agenda, mas eu conto contigo nesses últimos dias. Eu estou a 11 segunda-feira, às 3 da manhã, 2 da manhã no monte orando, e Deus usou quase numa dessas madrugadas. Ele disse assim: filho, eu tenho confiado em ti, porque tu tem entregado a minha mensagem. Você está sendo igual o profeta Ezequiel, que ele não deixa de ouvir, mas saberá que passou o profeta. Deus me trouxe aqui nessa noite, porque Ele quer fazer milagre na tua vida. Quando tu concorda com essa palavra, jogue a mão pro céu e adora. Como é que Deus vai fazer algo na nossa vida? Aleluia. Se nós estamos de qualquer jeito, o que é que separa o homem de Deus? Qual é o salário da morte? Aleluia. Deus nessa noite está perguntando: até quando vai viver essa vida? Me dê licença do seu altar aqui, você merece. Mas eu sinto Deus tremendamente dentro de mim. E a cara escura para esse altar é santo. Ai, meu Deus. Essa cadeira é santa.
Deus. Deus está falando para pessoas aqui nesta noite. Cuidado nas madrugadas. Ninguém está te vendo. Sai do computador, Deus está mandando. Vai orar. Vai ler a Bíblia. Eu vejo coisas aqui terríveis nesta noite. E por esta palavra, nesta noite, Deus vai purificar a mente. Ai, meu Deus do céu. Uracaia serve, otária salva. Uracaia serve. E o teu adversário faz você colocar os olhos e você não consegue tirar. Não tem força. Mas hoje Deus me trouxe aqui para você criar coragem com aquele povo. Dispensa as mulheres. Dispensa a internet. Ela é boa, mas cuidado. Dispensa o mundo. E adore a Deus verdadeiramente. Porque o céu vai te abrir. A glória vai descer. E Deus vai te encher. Quando aquela mulher perdeu a dracma, varreu a casa, aí ela chorou. Aleluia. Pega a mão do teu irmão nessa noite. Glórias a ti, Fala do seu irmão, quer ir lá? Não quer ir lá? Quer receber? O negócio está sério aqui, irmão. Glória a Deus. Aleluia! Deus está fazendo algo novo para você. Algo que você nunca viu, nunca enxergou. Deus vai fazer você enxergar. Hoje você vai sair daqui e desce só. Sapato novo. Porque aonde você vai pisar